Bom, primeiro gostaria de agradecer ao professor César Bargo, ao próprio Rui, enfim, pelo convite. Em nome do o General Bergo, cumprimento a todos os outros participantes. É um enorme prazer estar aqui com vocês, obviamente, para falar de um assunto, né, de, acho que extrema importância hoje, mais do que nunca, por conta do Trump, né? Tendo ganho a eleição nos Estados Unidos, é provavelmente um tema que vai voltar à agenda internacional e obviamente que tem impacto sobre o mundo inteiro. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar, né, a apresentação. Conforme havia conversado com o César, falar sobre um tema que é uma das minhas especialidades de estudos, pesquisa, enfim. Foi um tema recorrente no meu doutorado. No meu segundo mestrado também tratei muito sobre isso, que eu pesquiso sobre China há mais ou menos uns 8 anos, né? E de 2016 para cá é um tema muito não importante, mas acho que central, é algo tectônico, né, do ponto de vista da economia internacional, das relações internacionais de um modo geral, que é o confronto real, potencial entre Estados Unidos e China, né? E a guerra comercial, ela é, digamos, o primeiro passo, né, disso e tem impacto, obviamente, sobre o Brasil, né? E sobre a União Europeia, e a gente vai tratar especificamente aqui de Portugal. Então, vamos lá, pessoal. Se tiver alguma dúvida, algum ponto que gostariam de fazer uma observação, se quiserem parar para perguntar, enfim, acho que torna até mais fluido o diálogo, então fiquem à vontade. Contextualização, né, da guerra comercial. Quando a gente fala em guerra comercial, a gente tem que ter em vista que ela não é apenas comercial, né? Eu acho que esse nome, essa nomenclatura talvez seja errônea, porque ela tem uma face apenas comercial, mas no fundo ela é uma guerra tecnológica, né? Eu acredito que a tecnologia está por trás, né, do confronto, né, do século XXI entre Estados Unidos e China, e principalmente uma guerra geopolítica, né? Uma geopolítica do ponto de vista global, tá? E a gente vai tratar sobre isso. No início do conflito para valer, o Trump ganha em 2016, 2017, né? E no início de 2018 ele vai impor uma série de tarifas americanas sobre produtos chineses, produtos que os Estados Unidos vão comprar. Lembrando que a China ela começa um processo de abertura econômica, uma abertura muito centrada nas relações com os Estados Unidos. O Nixon, o Kissinger, né, que vão fazer a abertura das relações sino-americanas. E é uma relação em que a China se abre desde 78 e o principal parceiro comercial e econômico da China vai ser os Estados Unidos. Então, a China adota um regime capitalista de acumulação de capital, deixa a planificação econômica aos moldes soviéticos para trás, e os Estados Unidos vai ser o principal parceiro. E o que é o principal? É que o sucesso chinês dependeu, a priori, da abertura da economia americana para os produtos chineses, né? Isso é uma coisa que muita gente não fala, mas sem a abertura do mercado americano, os chineses não conseguiriam implementar um regime capitalista, né, de 1978 para cá. E nesse sentido, os norte-americanos, tendo em vista que na China você tinha uma mão de obra muito barata e ao mesmo tempo as empresas americanas saem do meio-oeste, o Vale da Ferrugem, no território americano e vão, essas empresas que estão lá nos Estados Unidos, elas vão a partir de 78 para a China. Então você tem as empresas americanas se instalando lá, produzindo lá, explorando mão de obra barata, e esses produtos baratos produzidos na China pela- pelas empresas americanas, eles vão ser o quê? Trazidos para os Estados Unidos com preço mais baixo. É assim que os Estados Unidos, por exemplo, que o Reagan vai tirar os Estados Unidos da crise dos anos 70, né? Você tinha uma crise de inflação nos anos 70, por conta dos dois choques dos petróleos também, né? Mas era uma crise de inflação porque as empresas americanas estavam tendo custos de produção muito altos e a China ela se abre a partir de 78 como uma válvula de escape, né? E a partir de então, empresas chinesas e empresas americanas que estão produzindo na China vão ofertar produtos baratos para os consumidores americanos consumirem. A grande questão é, qual a consequência disso? A consequência é um enorme déficit comercial dos Estados Unidos com a China, né? Ininterrupto durante quase 40 anos. Tá? E é isso que vai fazer com que o balanço de pagamentos, as contas externas da China, estejam cada vez mais no azul, ano após ano, de 78 para cá. Nesse sentido, nós chegamos aí no governo Trump, após ele ganhar, com um enorme déficit comercial, né? Dos Estados Unidos com a China, e o Trump vai dizer: olha, na verdade, as empresas americanas que estão
operando na economia chinesa e, ao mesmo tempo, esse enorme déficit comercial, tanto desses produtos que nós americanos produzimos lá, quanto produtos que os chineses próprios produzem com as suas empresas e vendem para nós, isso é concorrência desleal, né? Digamos, um roubo de trabalho, né? Para os trabalhadores americanos do meio oeste americano, que é o pessoal, inclusive, que votou majoritariamente no Trump naquela eleição. Não à toa o slogan dele é o MAGA, Make America Great Again, por isso. Né? Vamos ter que trazer as empresas americanas de volta, vamos ter que empregar os trabalhadores americanos novamente e fazer a América grande de novo. América grande de novo, frente a quem? Frente à China. Então, é isso que está por trás dessa guerra comercial que não é só comercial. Então, a justificativa é o déficit comercial, alegações de roubo de propriedade intelectual, ou seja, copyright, por exemplo. Você tem grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos que não operam na China, por quê? Porque tem muito roubo industrial. Roubo de propriedade intelectual da Microsoft, a própria Apple, né, tem muitos receios de os seus softwares, os seus segredos industriais sejam roubados na China, e de fato eles foram roubados, né? Muitas empresas americanas tiveram seus segredos roubados, a Boeing, por exemplo, né? E práticas desleais de mercado. Então você tem, por exemplo, a China tendo uma taxa de câmbio altamente desvalorizada. O que que isso faz, tem como consequência? Os produtos chineses se tornam cada vez mais baratos, né, com uma taxa de câmbio desvalorizada, ao mesmo tempo uma mão de obra, né, semi-escrava nos anos 80 e 90, com um salário muito baixo, ou seja, a produção chinesa é imbatível. É mais ou menos aí, talvez os generais aí sabem, é mais ou menos como o Brasil no agro, né? O Brasil no agro é imbatível no canto do mundo, né? O produto brasileiro. Do ponto de vista industrial, são os chineses. Né? Ninguém consegue competir com eles igual para igual, né? Do ponto de vista industrial, tendo em vista esses fatores de produção deles que são muito baratos. Né? Então, a justificativa americana é essa. E a partir de então, o Trump coloca o quê? Faz uma imposição de tarifas, né? Sobre esses produtos industriais, majoritariamente industriais, que serão importados da China para os consumidores americanos consumirem. Por outro lado, a China, obviamente, lá em 2017, 2018, né, já não é mais a mesma China de 1978, né? Então, ela tem um poder também de retalhar, né, razoável, e ela vai colocar uma série de tarifas, né, sobre produtos americanos e principalmente investimentos. Lembrando que, por exemplo, autores como Belus ou Jeffrey Sachs ou a própria Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, têm realizado muitos estudos dizendo que há uma economia sino-americana hoje no mundo, porque os Estados Unidos dependem de produtos baratos da China e a China depende de muito capital e investimento em tecnologia das empresas americanas. Então, digamos, uma relação que se tornou altamente interdependente, né? E a China consegue retalhar por conta disso, porque ela sabe que a economia americana não funciona sem ela, tá? Cronologia, então, dos principais eventos, né, da guerra comercial. 2018, o Trump joga a primeira rodada de tarifas, né? Uma primeira rodada de tarifas que vai aí impactar algo em torno de 150 bilhões de dólares, né, que para a relação sino-americana do ponto de vista comercial é um volume elevado. Em 2019, né, uma escalada de medidas e inclusão de tecnologias, né, na guerra comercial e tendo como foco aqui principalmente a Huawei. Né? Um exemplo claro é que a filha do dono da Huawei foi presa no Canadá, com uma ordem de prisão oriunda dos Estados Unidos, né? Sem qualquer justificativa plausível, apenas para pressionar os executivos da Huawei, né, a fazer uma pressão, a fazer uma interlocução junto com o governo chinês, né, para que a Huawei, digamos, não passasse os segredos dos consumidores americanos de smartphones ou outras tecnologias de informação para o exército chinês. O governo americano acusa, né, a Huawei de passar essas informações ao exército chinês, e isso, obviamente, né, tem algumas implicações para os cidadãos, para a sociedade americana de um modo geral, que o governo americano não quer. Né? Então, a Huawei, nesse sentido, ela é acusada disso, mas no fundo, né, quem estuda essa questão da guerra comercial entre esses dois países consegue perceber muito claramente que o fundo não é a Huawei passar essas informações ao governo chinês, ao exército chinês, mas sim que a Huawei ela criou, por exemplo, a rede 5G.
ela está agora, há pouco tempo eu estava na China, ela está criando comercialmente agora o 6G, né? É uma empresa que está na vanguarda tecnológica de um setor sensível, que são as telecomunicações de alta velocidade hoje, né? Então, nesse sentido, que os americanos, que até então, até o surgimento de uma empresa como essa, né, até o surgimento da China, os americanos lideravam, junto com alemães, franceses, japoneses, sul-coreanos, o desenvolvimento de tecnologias de ponta, de vanguarda tecnológica. E a China, ela hoje assume esse lugar. E a Huawei é a grande empresa, né, chinesa que vai é, criar tecnologias disruptivas, né? Então, isso é muito importante. Em 2019, né, uma escalada de medidas contra a Huawei. A Huawei, por exemplo, não vai conseguir mais fornecer equipamentos para as antenas, né, de 4G e 5G que começa a surgir para os Estados Unidos. E, inclusive, né, o Brasil sofreu muitas pressões, né, para que não aceitasse para o 5G brasileiro que a Huawei e outras empresas chinesas oferecessem o hardware, né, os componentes das antenas, por conta disso, da pressão do governo americano. 2020 é a fase 1 do acordo comercial, mas as sanções continuam, ou seja, os chineses eles aceitam, por exemplo, comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, um concorrente direto nosso, por exemplo, no milho, né? E nesse sentido, eles vão tentar fazer um acordo, né, que esse acordo de fase 1, mas as sanções continuam e a beligerância do Trump vai, digamos, acentuar, né, as divergências muito mais do que as convergências para solucionar isso. 2021 em diante, né, a perpetuação do conflito com o Biden, eu diria inclusive que o Biden ele vai colocar em outro patamar, né? A guerra comercial, porque ele vai desenvolver na doutrina de política externa dos Estados Unidos, a doutrina de segurança nacional também, né? A competição com a China como uma competição estratégica baseada o quê? Em elementos de desenvolvimento tecnológico, né? Ninguém fala, mas, por exemplo, quando você desenvolve uma rede 5G, ela tem as implicações militares, obviamente, por conta da a transmissão de dados ultra rápida, né? Então, o satélite militar ele vai poder passar uma informação, será de um lançamento atômico, de um lançamento de arma convencional, muito mais rápido. Isso daria aos chineses, digamos, um passo à frente dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista militar, a tecnologia de comunicação 5G, agora 6G, é um foco de tensão e principalmente comercial. Imaginemos máquinas de cirurgia de videolaparoscopia, né? Você com 5G e com 6G, você pode estar tendo uma. Você está em Nova York e o seu médico está, sei lá, em Roma, ou, né, em Portugal, aí, para homenagear o Rui, né? E o seu médico consegue te operar, né, a longa distância, por quê? Porque é just in time. Ele mexer na máquina e a máquina lá, com você aberta, enfim, fazendo a cirurgia. Isso o 5G proporciona. Então, a empresa que descobre isso, ou que aplica isso comercialmente, sai na frente, né? Algo disruptivo. Então, é por isso que o Biden coloca, inclusive, isso, né? A tecnologia de informação 5G e 6G como uma competição estratégica que as empresas e as Forças Armadas dos Estados Unidos têm que lutar, né? Lutar para alcançar agora a China, porque a China saiu na frente, tá? Principais impactos globais, né? Aqui você vai ter uma redução no comércio bilateral Estados Unidos-China, obviamente que estão em conflito, né? E um deslocamento de fluxos para outros países, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu trouxe alguns gráficos, aí, algumas figuras para a gente comentar. Uma fragmentação das cadeias globais de suprimentos, por exemplo, você vai ter interrupção é, de vários componentes de carros, componentes elétricos, semicondutores, chips, né? Não sei se você se lembra, mas junto com a pandemia, inclusive, você vai ter uma questão de fertilizantes, né, para a produção brasileira agrícola, né? E aí, com a Rússia, início o Bolsonaro foi muito rápido, junto com o França, o chanceler dele, né, de negociar com a Rússia, né, os fertilizantes para a produção, uma aceleração da busca por autossuficiência tecnológica, especialmente semicondutores, porque semicondutores é a base, né, da guerra comercial, né? A guerra comercial de comercial só tem o nome, que é o ponto mais palpável, né? Mas ela é tecnológica por quê? Porque hoje o grosso do comércio internacional é baseado por produtos industriais e produtos que levam condutores e semicondutores. Então, nesse sentido, você ter uma cadeia de semicondutores quebrada, né? Ou você não ter um acesso, uma produção nacional sobre isso,
desse produto em específico, você sai em desvantagem, né? Não à toa, por exemplo, os chineses começaram a desenvolver os nanosemicondutores, né? Os nanochips, por exemplo, digamos, estão nos computadores mais velozes hoje, né? Estão nos componentes mais velozes. Então, é, aqui a autossuficiência tecnológica, os países importantes do mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, a Índia e a própria China, o Japão, a Coreia do Sul, né, são os principais países que buscam essa autossuficiência. O Brasil ainda está, digamos, agora foi colocado em prática uma lei, né, com o Alckmin liderando, inclusive, mas, aprovada, né, no caso, mas digamos que ainda há um caminho a se percorrer. Alterações nas cadeias produtivas globais. As empresas passaram a reavaliar a dependência da China, né, promovendo o nearshoring. O que é nearshoring? É você trazer, né, a produção para mais perto. Por exemplo, o Trump ele diz, vamos trazer as empresas americanas de volta, mas para produzir nos Estados Unidos é muito caro, então elas vão voltar para onde? Para o México. Né? Nearshoring é isso, você produzir mais perto. Ah, você não consegue produzir, por exemplo, na China porque há sanções, há tarifas, então você produz no Vietnã, né? Inclusive, se vocês derem uma olhada, é um dado assim que chama muita atenção para os nossos problemas no Brasil. O Vietnã ele vai dar um salto de exportações desse período para cá, a ponto de chegar a exportar 400 bilhões de dólares. Por quê? Muitas empresas foram para o Vietnã se abriu, né, usando o modelo chinês, inclusive, de abertura controlada, né, e o Vietnã exporta mais que o Brasil hoje. O Brasil exporta algo em torno de 200, varia muito ano a ano, mas 250, 280 bi por ano. O Vietnã chegou a 400. Né? Um país que há 50 anos atrás estava literalmente arrasado por conta da guerra com os Estados Unidos. Né? Então é algo a se pensar. Mas países como Vietnã, México e Índia se beneficiaram. Né? Se beneficiaram, né, da guerra comercial, das sanções contra a China. Então, empresas saíam da China, se instalavam nesse país e a partir disso, essas mesmas empresas produziam lá e vendiam para o mercado americano, digamos que burlando, né, a política de sanções, a política de tarifas dos Estados Unidos. Então, isso é importante a gente sublinhar. Isso, obviamente, causa, né, um impacto muito grande no supply chain, né, das empresas, enfim, que operam a nível global. Então, isso é interessante se destacar uma quebra, né, no fornecimento de produtos, serviços para a produção global. Houve também uma pressão inflacionária, né? Inclusive antes da pandemia, com a pandemia isso se exacerbou, principalmente o Rui pode falar aí, né, em Portugal, uma crise energética que levou a uma crise inflacionária muito forte, de alimentos também, devido ao que? Aumento de custos, né? Então, assim, quando você olha os dados, você percebe que essa quebra da cadeia de suprimentos, ela vai levar, né, a uma pressão sobre os custos de produção e esses custos são repassados aos consumidores finais que vão pagar, né, na ponta, né, esse aumento de custo. Então, a guerra comercial, ela, digamos que foi um movimento tectônico que gerou uma série de tsunamis, né, em várias regiões, em vários setores e para vários segmentos da sociedade. Aqui, né, quando a gente fala da relação comercial Estados Unidos-China, né, você vê aí que de 78 até 2001, antes da China entrar na Organização Mundial do Comércio, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, digamos que vinha numa crescente estabilizada, né? Vinha num crescimento não tão acelerado, né? A partir de 2001, quando a China entra na OMC, né, a China ela passa a ter, digamos, acesso aos mercados com tarifas reduzidas. E eles também vão ter que abrir o mercado deles, né, para o mundo inteiro. Mas como eles têm competitividade, digamos que a competitividade chinesa vai garantir um resguardo do mercado chinês para garantir que as empresas chinesas conseguissem resguardar o mercado para elas próprias, o mercado chinês, e passasse a atuar no exterior. Após 2001, né, você vai ter a China literalmente assumindo o controle do mercado americano em termos de exportações. Né? Eles vão exportar muito para os Estados Unidos a ponto do déficit chegar a 419 bi, né, em 2018. Ou seja, digamos que os chineses só de superávit com os Estados Unidos é um quarto do tamanho do Brasil.
É quase um quarto, ou a gente pode colocar um quinto, né? É muita coisa. E obviamente que isso é uma transferência de riqueza para fora, que os americanos, o governo americano, principalmente o Trump, vai olhar e falar: olha, não tem mais como mantermos essa tendência, porque isso vai chegar, né, a valores irreversíveis. Então, nesse sentido, né, o Trump vai destravar essas medidas por conta desse déficit astronômico, esse déficit comercial. Aqui nós temos as tarifas, né? 2018-19, da ordem de 250 bi, né? E mais 325 bi que o Trump ameaçou colocar, tá? Então, um total aí de 539 bilhões de mercadorias chinesas que os Estados Unidos importaram, né? Você teria uma política tarifária, né? Se o Trump, junto com as que ele colocou, mais aquelas tarifas que ele ameaçou, daria quase o total, né? Mais que o total, inclusive das importações, né, dos Estados Unidos. As tarifas chinesas sobre os Estados Unidos, 110 bi, e aqui principalmente naqueles setores sensíveis que os norte-americanos ainda têm competitividade, por exemplo, é, aviões, né? Então, a Boeing, por exemplo, ela vai sofrer uma série de sanções, né, relacionadas aos seus produtos no mercado chinês. E, inclusive, isso fez com que a China acelerasse, né, a produção do seu primeiro avião comercial, que foi lançado, inclusive, faz mais ou menos uns 2 meses. Né? A China hoje tem a terceira montadora de aviões de grande porte do mundo, né, concorrendo com a Boeing e a Airbus, e isso se acelerou. Os chineses aceleraram o avanço para produzir aviões a partir disso, né, porque eles impuseram tarifas, né, sobre a Boeing e a Boeing sofreu sérias restrições. Aqui você vai ter o total de mercadorias americanas importadas pela China de 120 bi. Né? Então percebam que os chineses vão meter tarifa também sobre os produtos americanos que vão para a China. Tá? Então, conforme eu estava falando, os equipamentos de tecnologia de informação foram altamente taxados, né, pelos americanos e somente tarifas, obviamente, que quem paga ele no final são os consumidores americanos. Um aumento de tarifa de 10 a 25%, obviamente que vai encarecer de 10 a 25% no mínimo o produto final. E quem paga isso é o consumidor americano. E nesse sentido é uma coisa muito interessante, porque quando o Trump fala que ele quer trazer os empregos de volta, é trazer os empregos de volta aumentando o custo de vida nos Estados Unidos, né? Nesse sentido. Porque o consumidor americano vai pagar no final, né? As importações americanas com relação à China não diminuíram. Esse é o ponto. Né? Pelo contrário, o déficit comercial aumentou. Né? Ninguém deixou de comprar da China porque houve o aumento de tarifas. Né? Então, consumidores americanos continuaram a consumir e consumindo mais caro. Por isso que a inflação lá deu uma descolada e com a pandemia depois, né, foi algo que se exacerbou no governo Biden. Aqui, né, Estados Unidos anunciou tarifas sobre importações de vários países, né, e principalmente da China. O que estava em jogo em relação à China? A proteção à propriedade intelectual, né? Que era digamos, o fundo da guerra comercial, uma guerra tecnológica. Aqui, produtos médicos, tecnologia industrial e transportes, principalmente, né, os setores mais atingidos. A China vai retalhar, eu acho que essa figurinha é interessante nesse sentido. Também, né, nesses mesmos setores, mas ao mesmo tempo comprando mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Tá? Só que essa guerra comercial, quando a gente vai olhar ela mais a fundo, eu acho que é aí que entra, né, Brasil e Portugal, ela é uma guerra que envolve também outros países. Por isso que o movimento do Trump é um movimento tectônico, né? Um movimento tectônico que gera repercussões no mundo inteiro, é um tsunami. Na União Europeia, ele vai se voltar contra a União Europeia taxando, né, a União Europeia, né, nos setores, por exemplo, de aço e alumínio, no setor automotivo, siderúrgico, e a União Europeia vai responder, impondo tarifas, impondo sanções contra empresas que vendiam tecidos, bebidas, motocicletas, suco de laranja dos produtores americanos, que competiam, inclusive, com o Brasil, com a Cutrale. Então, ele vai também se jogar contra a União Europeia. Né? Aliás, o Trump, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de segurança, ele tem uma grande rixa com os europeus, né? Seja com a OTAN, seja, né, com os produtores europeus frente aos produtores americanos de diversos produtos.
Ao mesmo tempo, ele vai forçar aqui o NAFTA, o antigo NAFTA, Canadá e México, a renegociar o pacto, né, de livre comércio da América do Norte, tendo em vista que, né, nos setores automotivos e siderúrgicos, as empresas mexicanas e canadenses vão ser sancionadas, né, e ao mesmo tempo você vai ter uma retaliação dos países, né, no setor de alimentos, bebidas, produtos higiênicos e planos. Lembrando que, se vocês olharem, né, nessa figura, os principais setores atingidos pelas ações, pelas tarifas dos Estados Unidos contra a União Europeia e o NAFTA, principalmente, são produtos siderúrgicos e produtos automotivos. Essas empresas desses dois setores, principalmente, elas vão para o México, elas vão para a China, produzem nesses dois lugares, né, principalmente, e importam para os Estados Unidos porque a mão de obra é muito barata. E elas saem da onde essas empresas rumo ao México e rumo à China? Elas saem do meio oeste americano, né, do Vale da Ferrugem, por exemplo, de Detroit, né, que era a capital automobilística dos Estados Unidos, né, principal centro produtor de automóveis. E os trabalhadores que perdem os empregos quando essas empresas saem dos Estados Unidos e vão para o México e vão para a China, são esses mesmos caras que não conseguem mais se inserir na economia, que não vão conseguir, por exemplo, se requalificar. E eles vão o quê? Perder os seus empregos, vão viver de bico, né? No meio oeste americano é muito diferente, por exemplo, da costa oeste e da costa leste, e são os caras que vão apoiar o Trump, né, lá em 2017. São os caras que vão votar nele, que vão fazer uma campanha assídua, porque temos que fazer a América grande de novo para nós, né, para trazer os empregos de volta, né? Então, nesse sentido, você vai ter a guerra comercial não sendo somente contra a China, mas também contra os europeus, contra o México principalmente, e aí você vai ter países que serão atingidos de forma benéfica ou maléfica, tais como o Brasil, a Argentina e a Nova Zelândia. Se, né, o governo americano impõe sanções na área de siderurgia, aço, por exemplo, né, deixa de comprar aço dos europeus ou dos chineses, né, ou dos canadenses, países como o Brasil, como a Argentina e principalmente a Austrália, né, vão passar a ser fornecedores, né, de aço, por exemplo, para a economia americana, porque o Trump literalmente isentou, talvez aí por conta de um posicionamento ideológico próximo com o Bolsonaro, né, e com o primeiro-ministro australiano à época. Então, nesse sentido, né, o Brasil vai ser impactado positivamente, tá? Aqui também nós temos uma figurinha interessante, né? As disputas comerciais dos Estados Unidos no mundo contra a União Europeia, basicamente, a China e a Índia, tá? Contra o Japão também, de uma certa forma. E aqui acordos comerciais negociados, no caso, né, do NAFTA, tá? Então o Trump vai forçar uma maior liberdade comercial para as empresas americanas no Canadá e no México, tá? Você vai ter isenções concedidas ao Brasil, conforme eu disse, Argentina e Austrália, que vão passar a exportar mais para os Estados Unidos, tá? Então, nesse sentido, você vai ter, né, uma série de tensões mundo afora que a guerra comercial ela inicia, mas que ela, digamos, exacerba, né, uma posição de disputa concorrencial americana, norte-americana, estadunidense para com outras economias e outras regiões do mundo. Impacto sobre o Brasil, né? O Brasil aumentou, né, a sua exportação agrícola para a China, né, e também para os Estados Unidos, né. O grande questão é um aumento da dependência, né, com relação aos chineses nesse sentido, né. Os chineses vão comprar muito dos Estados Unidos e com a guerra comercial eles aumentam um pouco essas compras, né, para compensar os norte-americanos de um déficit tão grande. Mas chega um momento que os chineses falam: olha, se você não parar com esse conflito comercial, nós vamos desviar comércio para outros produtores, né? E no caso, o Brasil, né? Então, 70% da exportação de soja do Brasil vai para a China, por quê? Porque o Brasil literalmente ganha mercado, né? O mercado chinês se abre tomando, né, o espaço dos vendedores americanos, por exemplo, de soja, né? Um produto que também é produzido lá.
Indústria e competitividade. A guerra comercial estimulou a exportação de commodities, mas prejudicou o desenvolvimento industrial. No caso do Brasil, isso é algo que está ligado também, né, à gestão macroeconômica interna. O Brasil passa por um processo de desindustrialização desde o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que o Geisel tentou levar a cabo, mas digamos que com a crise da dívida ali, né, o país parou do ponto de vista industrial. E, ao mesmo tempo, né, você tem o país se especializando cada vez mais em commodities e digamos que a pauta exportadora brasileira vai especializar nisso, né? O Brasil é um grande fornecedor de commodities mundo afora, mas do ponto de vista industrial, digamos que não tenha tanta presença, tá? Conforme já teve lá nos anos 70. A concorrência acirrada, assim como os chineses compram muito produtos primários do Brasil, né, por conta também, mas não somente da guerra comercial que exacerbou essas compras, ao mesmo tempo, sofrendo tensões para vender os seus produtos no mercado americano, os chineses vão se voltar para o mercado brasileiro, né, a passar a oferecer cada vez mais produtos, né, para o mercado brasileiro. Tanto é que, se você pegar empresas como a Shein, como, sei lá, a própria AliExpress, elas vão tomar um grande impulso, né, no mercado brasileiro, vendendo as blusinhas da vida, né? Coisas baratas, coisas que o brasileiro gosta de comprar, o brasileiro de qualquer classe social, né? Ao mesmo tempo, os carros chineses, né, vão adentrar no mercado brasileiro de uma forma mais intensa. Então, a China vai diversificar, né, os seus parceiros, né, tendo em vista esses problemas com o governo americano, e o Brasil passa a ser um grande foco, né, de atuação das exportações chinesas relacionadas a produtos industriais, que seriam destinados para os Estados Unidos, mas que passam a vir para cá também. Riscos e vulnerabilidades, né, da guerra comercial. Ela gera uma excessiva, ou gerou, está ainda gerando, e pode continuar a gerar, né, uma excessiva dependência, né, do Brasil com a China. Tendo em vista que hoje o governo americano que vai assumir, né, o governo futuro que vem aí, pode ter, né, uma série de questões de tensões com o governo atual do Brasil, e isso, obviamente, que pode causar problemas comerciais, e a nossa válvula de escape seria a China, tá? Ao mesmo tempo, você vai ter impactos em setores não diretamente ligados ao agronegócio, como eletroeletrônicos, ou seja, o Brasil pode, que nem no setor agora de telecomunicações via satélite, uma empresa chinesa acabou de assinar, né, acordo com o governo brasileiro para atuar aqui em concorrência, em paralelo com a Starlink do Elon Musk, né? Então, digamos que você tem, né, tensões geopolíticas e econômicas que podem aí impactar o Brasil, né? Da guerra entre Estados Unidos e China, né? Uma guerra em todos os sentidos. Oportunidades. O Brasil pode atrair investimentos para setores industriais de tecnologia, ou seja, firmando parcerias, por exemplo, com empresas americanas, com empresas europeias, com empresas chinesas, japonesas, sul-coreanas, né? Digamos que nós estejamos naquele momento em que o Vargas esteve, durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo um comércio pendular com a Alemanha nazista, ao mesmo tempo negociando com os americanos, né? Então, digamos que é o momento em que o Brasil pode se colocar entre os dois lados aí e tirar algo interessante, né? Se você pegar a CSN, por exemplo, foi negociada nesse meio tempo, né? Para fazer um paralelo histórico. Ao mesmo tempo, o Brasil pode reforçar a diversificação de mercados, especialmente na Ásia e Europa. Ou seja, o Brasil ele pode, obviamente, até a taxa de câmbio está ajudando hoje, agregar mercados, né? Então, se os norte-americanos reforçam agora com o Trump de novo a guerra comercial contra a China, nós podemos usar isso para abrir mercados para os produtos brasileiros na Ásia, no mercado chinês, né? Ao mesmo tempo, o Trump tem uma certa hostilidade com a Europa. Podemos também, obviamente, que com a Apex, enfim, o Ministério das Relações Exteriores, o MDIC, com o Alckmin à frente, talvez abrir mercados na Europa para produtos, né, que ainda não estão abertos. Por exemplo, a própria Embraer, né? Aqui a gente vê, aqui talvez o gráfico mais interessante, né, dessa apresentação, que é as exportações brasileiras com os seus principais parceiros. E a gente vê aí que a partir de 2016, né, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, as exportações brasileiras para a China vão disparar, né? Sai algo em torno de 36 bilhões de dólares, basicamente produtos primários, soja, minério de ferro e carne, né? A JBS, principalmente aí a Marfrig,
Algo em torno de 36 bilhões em 2016 e 2022 passa para 90 bi, né? Ou seja, o Brasil tem um enorme superávit com a China, nosso principal parceiro. O comércio com os Estados Unidos oscilante nesse período, e isso revela que o Brasil só tem a ganhar, na verdade, com um choque entre esses dois grandes, né? Obviamente que é um ganho na área de commodities. Impacto sobre Portugal. Portugal é um país pequeno, né? Com todo respeito, mas é um país pequeno do ponto de vista econômico, das relações comerciais envolvendo Estados Unidos e China, né? Mas Portugal está dentro do arcabouço da União Europeia. E aí sim, quando a gente olha o ponto de vista europeu, a totalidade dos países da União Europeia, os 27 países, você vai ter, né, a principal economia do mundo sendo a economia dos países da União Europeia em conjunto. E Portugal está aí. E obviamente que você vai ter o comissário da União Europeia para assuntos externos, para comércio internacional, e nesse sentido eles vão negociar, inclusive, em nome de Portugal, né? Então, o embate entre Estados Unidos e China nesse sentido resvala na União Europeia e, por sua vez, resvala em Portugal, principalmente no setor de tecnologia verde, né? Eu acredito que tecnologia verde, a green economy, infraestrutura logística, infraestrutura energética, por exemplo, smart grids, você vai ter, enfim, uma infinidade de setores que os chineses estão atuando em Portugal, investindo muito, e obviamente que se a União Europeia, por exemplo, impõe sanções, conforme vem impondo, sobre várias empresas, vários setores, por exemplo, setor automotivo chinês, é óbvio que Portugal vai sentir. Então, digamos que, apesar de não ter uma relação tão forte com os Estados Unidos e China, tais como a que o Brasil tem, né, com esses dois players, ainda assim, por fazer parte da União Europeia, estar dentro do arcabouço europeu de comércio internacional, de investimentos, né, Portugal sofre, né, ou pode sofrer também. A China intensificou o investimento em setores estratégicos, né, no setor de energia, telecomunicações e transporte, nos últimos anos em Portugal, e obviamente que, né, as pressões que os Estados Unidos e a OTAN fazem sobre a União Europeia, de um modo geral, gera, digamos, debates sobre a segurança desses investimentos. Por exemplo, empresas chinesas como a State Grid, né, que, enfim, tem ramificações no mundo inteiro e é uma das sócias, né, é uma das investidoras, na verdade, do setor de energia de Portugal. Ela pode repassar essas informações, segundo o governo americano, para o governo chinês, né, dos cidadãos portugueses, enfim, de toda a infraestrutura energética portuguesa. Ao mesmo tempo, o setor de transporte e telecomunicações de um modo geral. Então, as acusações que são feitas é que os chineses usam, né, esses dados, o governo chinês, para, digamos, rastrear, para mapear, monitorar, né, a sociedade portuguesa. Então, digamos que há uma pressão nesse sentido dos norte-americanos, tá? O papel de Portugal na União Europeia, digamos que Portugal seja uma porta de entrada, né, na região do Atlântico Norte, e principalmente tendo conexões fortes com a América Latina e África por conta do período colonial, enfim, as relações históricas e culturais que nós temos em comum, né, latino-americanos, africanos e portugueses. Então, digamos que Portugal é muito bem olhado nesse sentido pela Comissão Europeia, por exemplo, né? E uma dependência, Portugal ainda tem uma enorme dependência, né? Isso todos os países europeus têm, mas Portugal, obviamente, vai sofrer bastante, em questões tarifárias e regulatórias que a União Europeia decide, né? Que a Comissão Europeia decide, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, né? E isso tendo em conta o que os americanos e os chineses estão fazendo. Então, Portugal, digamos, tem que acatar porque são decisões vinculantes, né? E isso, obviamente, do ponto de vista comercial, tem, né, impactos, né, na sociedade portuguesa e no setor produtivo português. Uma outra estratégica aí, por fim, né? Brasil e Portugal, ambos os países enfrentam desafios de equilíbrio entre China e Estados Unidos, né? Portugal na Europa, Brasil cá. Benefícios da diversificação de importações e investimentos, ou seja, Brasil e Portugal podem se beneficiar, né, de exportações e investimentos, seja rumo aos Estados Unidos, seja rumo à China, seja a outros mercados, né? Se os americanos pressionam muito os portugueses ou os brasileiros, nós temos os chineses aí se abrindo, né, a comprar mais produtos nossos cada vez mais e ao mesmo tempo investindo, tá? E vice-versa, assim como os chineses podem
né, pressionar Brasil e Portugal e, obviamente, que o governo americano se aproveitar disso, né, de uma forma benéfica a todos. O Brasil tem uma enorme dependência do agronegócio para a China, né? Essa é uma diferença nos impactos, e o Portugal um maior impacto indireto devido à posição geopolítica na União Europeia, e principalmente, né, Portugal depende muito das decisões da União Europeia, ou seja, há uma cessão de soberania parcial aí, mas uma questão fundamental é que Portugal é altamente dependente também de commodities, né? Exporta muitos commodities, né? Se a gente falar, por exemplo, do setor de azeites, né, Portugal tem um turismo muito forte. As empresas portuguesas, digamos que não têm uma participação global, digamos, altamente competitiva, né, que possa competir com os alemães, com os franceses, de uma forma mais intensa contra a China, por exemplo. Então, Portugal tende a sofrer assim como o Brasil, né, em setores industriais. Então, há uma diferença importante. E o Brasil, o que necessitaria, né, seria reforçar as políticas industriais e diversificar as exportações. É o que o Alckmin tem tentado fazer, né, junto com o pessoal da Apex, junto com a Itamaraty, enfim, as feiras do Brasil e do exterior, com as empresas. Então, né, é uma necessidade importante. Você não depender só dos Estados Unidos e da China, porque se esses dois brigam, geralmente dá problemas, tem que ter novos parceiros, né? E Portugal fortaleceu a posição como destino de investimento de estrangeiro, né, dentro da União Europeia, e também a manutenção do alinhamento com a União Europeia e a OTAN. Portugal faz parte do arcabouço de alianças norte-americanas no mundo, né? Está dentro da União Europeia, está dentro da OTAN, então, nesse sentido, há, digamos, um posicionamento pré-determinado de Portugal em relação à China. Se a União Europeia tem uma posição hostil à China, Portugal, digamos que tem que olhar com muito cuidado a partir de então a China. Então, digamos que o fortalecimento das posições portuguesas, né, teriam que ser cada vez mais incisivos frente ao embate entre esses dois. Seria isso. Enfim, a apresentação. Espero não ter estendido muito aí, César. Agradeço, muito obrigado a presença, César, Rui, enfim, os demais convidados. Aqui estão os meus contatos, e-mail e telefone aqui do Brasil, e agradeço. Muito obrigado pela excelente intervenção e pelos dados que aqui trouxe. Eu, na preparação para esta palestra, a minha especialidade não é de longe nem de perto a parte económica, mas é muito interessante o tema que assim o Luís Perencetti nos traz, para dar um bocadinho a ideia aos nossos amigos brasileiros que Portugal e a economia de Portugal está muito, muito integrada na União Europeia. Posso dizer que, por exemplo, o nosso primeiro parceiro, quer de exportações, quer de importações, é a Espanha. E as importações e exportações da economia portuguesa para a União Europeia ocupam 75% ao nível das importações e 71% ao nível das exportações. Portanto, a economia portuguesa, que, como o Luís disse, é uma pequena economia, nós somos, talvez, em termos de economia, 13 vezes menores do que a economia do Brasil, e que face, digamos assim, à nossa população, temos uma renda per capita 3 vezes superior ao Brasil, mas está muito, muito integrada, é uma economia muito integrada com a União Europeia. E como o Luís Sperancetti disse, sem dúvida nenhuma, as posições económicas da União Europeia têm uma influência enormíssima nas decisões económicas de Portugal. Já agora, só para dar aqui um bocadinho da ideia, já que o Luís falou da relação das importações e exportações e da relação do Brasil com a China e com os Estados Unidos, que era aqui o tema, também para ajudar ao debate, posso dizer que os Estados Unidos é o quarto país para o qual Portugal exporta, a um nível de 7% das nossas exportações vão para os Estados Unidos, e apenas 3%, 3,2% vão para a China. Ou seja, em termos, 2,5% vão para a China. Relativamente a importações, nós importamos mais da China do que dos Estados Unidos, a China é o nosso quarto
país a que importamos bens e serviços e com 5,5%, portanto, são tudo valores muito abaixo dos 10%, e dos Estados Unidos nós importamos 3,2%. Portanto, nós somos uma economia muito, muito focada na área europeia, com as vantagens e desvantagens que isso tem. Pronto, eu só trouxe aqui assim um bocadinho esta informação para podermos aquilatar e comparar o impacto que uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China terá, digamos, na economia portuguesa. Provavelmente será bastante diferente do impacto que poderá ter na economia brasileira. Mas então passava a quem quiser fazer alguma intervenção. Já temos aqui assim uma inscrição do professor Amoedo. Não sei se mais alguém se quer inscrever para já. Então passava desde já a palavra ao professor Amoedo. Muito boa noite. Boa noite, parabéns. Excelente apresentação, professor Luiz, aprendi muito. Uma pergunta rápida. Nós tivemos agora, por ocasião do G20 aqui no Rio de Janeiro, a passagem dos chefes de Estado e em especial do Xi Jinping da China. E antes ele passa pelo Peru e inaugura na cidade de Xangai o maior porto de exportações, assim foi dito aqui no Brasil, do planeta Terra. E agora está sendo planejada a construção de uma ferrovia que vai aqui do Rio de Janeiro, atravessa todo o território brasileiro e vai até Xangai, né, em Lima, no Peru. Com isso, o Estado de São Paulo, um analista do Estado de São Paulo diz que os Estados Unidos deram uma desatenção à América Latina e já a perderam para a China. Então, eu pergunto ao senhor, em termos econômicos, esta guerra já está perdida e qual é a importância dessa ferrovia, né, que vai catapultar, se acontecer os negócios, ou seja, a China, se fosse um jogo de futebol, a China já está 3-0? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Sebastião, agradeço a pergunta. Digamos que está 7-1, né? Eu diria que está 7-1 porque, digamos que desde a virada do século XIX para o XX, né, quando os americanos assumem a liderança mundial, enfim, o início do século XX, o Barão do Rio Branco já percebia que os Estados Unidos seria, digamos, o grande parceiro do Brasil, mas também da América Latina, de um modo geral, e da América do Sul, né? Só que digamos que essa parceria nunca rendeu frutos, né? Se você olhar, por exemplo, o Dutra teve essa mesma expectativa, enfim, o próprio Figueiredo com o Reagan, né? O Fernando Henrique, digamos que é uma parceria que ela não é, digamos, não traz aquilo que a gente espera, né? E, ao mesmo tempo, quando houve algo, por exemplo, os planos de estabilização monetária, né? As ajudas que o FMI concedeu ao Brasil, investimentos que os americanos fizeram, sempre há uma certa condicionalidade, uma certa condição de algo que o Brasil deve fazer para receber ajuda, para receber investimentos, enfim. E isso é uma coisa que os chineses não fazem. Se você olhar qualquer analista internacional hoje, desde a Economist até a Foreign Affairs, a Foreign Policy, Financial Times, todos eles destacam o quê? Que os chineses estão não somente na América do Sul, mas estão na África, na Ásia, enfim, fazendo a Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda. Eles investem pesado em infraestrutura nessas regiões, né? Ásia, África e América do Sul, principalmente, e não exigem nada em troca. O que é não exigir nada em troca? Eles querem apenas fazer as obras, levar suas empresas, trabalhadores chineses para fazer as obras e querem o quê? Apenas uma concessão. Então, eles criam uma infraestrutura que esses países não têm condições de criar, né? Você imagine criar um superporto no Peru, por exemplo. O governo peruano e as empresas peruanas não teriam condições. Então, de uma certa forma, isso vai dinamizar a economia peruana e os peruanos vão aceitar e os chineses não querem nada em troca no sentido de
ter encargos financeiros que o Peru deve pagar, pagar uma dívida, por exemplo, astronômica, apenas querem a concessão do porto por X anos. Né? Então, digamos que não há condicionalidades. E, nesse sentido, a política de investimento chinês no exterior é essa. Os norte-americanos não. Né? Então, digamos que esse porto ele é estratégico, por quê? Porque todo escoamento da produção agrícola mineral e de commodities, de um modo geral, da América do Sul vai para a Ásia numa rota direta. Né? Então, você vai economizar muito tempo, por exemplo, atravessando pela África do Sul, ou indo pelo Canal de Suez, não sei, enfim, a rota que se decide, né, da América do Sul para a China hoje, tem essas duas, na verdade. Então, você tendo um porto que tem ramificações em toda a América do Sul ferroviárias, que vai levar a produção para esse porto, os navios chineses, porque a empresa chinesa que construiu a China Shipping, né, que é uma empresa que atua globalmente, que tem inclusive participação acionária da província de Xangai, capital estatal, né, é um capital misto essa empresa. Né? Essa empresa construiu o porto e essa empresa tem os navios para transportar a produção que sai do porto. Então, assim, e vai empregar peruanos, empresas vão ter que se instalar lá, vai empregar gente, o governo peruano vai ter investimentos na economia peruana, então ganha. Entendeu? E você não vê isso historicamente, durante o século XX inteirinho, do governo americano fazendo algo do tipo, das empresas americanas fazendo algo do tipo. Então, quem se lembra, talvez vocês tenham mais experiência de vida do que eu aí, quem se lembra, por exemplo, do Fundo Monetário vindo aqui para renegociar a dívida brasileira, impondo uma série de condições, enfim, o Brasil fazer reforma, fazer isso, fazer aquilo, papapá. O governo chinês acabou de liberar recursos para a Argentina sem condicionalidade alguma. Javier Milei, por isso que ele abaixou o tom com o Xi Jinping. Então é o modus operandi, é o modus operandi dos chineses. E como eles estão com a bala, como eles estão com o dinheiro, eles têm condições de fazer. Isso, digamos, dá aliados. Né? Então todo mundo olha para os chineses hoje com bons olhos. Né? É algo interessante, né, da gente notar. A explicação do Porto é essa. Amigos da Europa, só uma questão. A cidade de Xangai tinha um metro quadrado a US$ 50. A partir desse porto, custa US$ 1.200. 50 para 1.200. Foi isso que o Porto já fez no Peru. Exato, exato. Já agora, eu colocaria a questão seguinte. Um, a China é um país que anda à procura de matéria-prima por todo o mundo. Nas suas relações, por exemplo, com a própria Austrália, muitas empresas chinesas exploram profundamente o subsolo da Austrália na busca de matéria-prima. Como é que o Brasil vê relativamente a isso? Isto da China fazer, ou digamos assim, ter relações sem pedir nada em troca, nunca é assim, não é? Essas coisas nunca são completamente fora de interesses. Então, o interesse económico vai à frente de algum outro interesse. Como é que o Brasil vê esta posição? E já agora, eu também colocaria uma questão ao professor Luís Sprancete, que é, apesar das relações Portugal-Brasil, suponho eu que serem excelentes do ponto de vista diplomático, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, nós temos praticamente, somos uns anões na relação económica. Digamos assim, o Brasil, para as nossas exportações, nós exportamos 1,35% das nossas exportações vão para o Brasil, e portanto é o nosso 13º país de exportação, e importamos 3,49% de exportações, das nossas exportações vêm do Brasil. Portanto, são números absolutamente mínimos. Rui, eu acho que pegando a primeira parte da tua intervenção, né, sobre a questão dos interesses,
Sim, eu acredito que assim, os chineses, por exemplo, quando eles têm o monopólio de explorar esse porto por determinada quantidade de anos, obviamente que eles estão ganhando muito, né? Então eles não estão fazendo também à toa. E ao mesmo tempo, eu acho que para o Brasil, e talvez seja uma coisa que nós deveríamos pensar, né? O Brasil já deveria ter feito, né, alguma ação nesse sentido de interligar a América do Sul para escoar, inclusive, a produção brasileira para o Pacífico, né? Quando você olha, enfim, as intervenções brasileiras, né, no nosso, ao redor aqui da América do Sul do país, né, fica muito claro uma forte carência de ações do Brasil e os chineses estão ocupando esse espaço, né, tais como a construção de um porto para a abertura do Pacífico para os produtos da América do Sul e essencialmente dos produtos brasileiros, né, que é uma ferrovia que vai sair do Rio de Janeiro, né, então que vai ter destino ao Peru. Então, assim, do ponto de vista, né, do interesse chinês, obviamente que é um interesse econômico muito forte, porque vai ganhar em escala e em tempo para transportar essas mercadorias em embarcações chinesas, em portos chineses e produtos oriundos do Brasil, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto, e eu acredito que é uma coisa até gozada, Rui, que eu discutia muito com professores meus há um tempo atrás sobre essa carência das relações de Portugal e Brasil, né? Eu acho que o Brasil explora muito pouco, né, a posição estratégica de Portugal na Europa. O governo Lula, o segundo governo, inclusive, tentou alguma coisa de integração com as empresas de telecomunicações, a de telefonia, Portugal Telecom, enfim, tentou algo em Angola também, em parcerias com empresas portuguesas, mas nunca passou disso. A Oi, inclusive, que entrou, né, no capital acionário. Mas nunca passou disso. Aliás, eu acho que está aí uma grande debilidade, né, da política externa brasileira em só manter relações culturais, de âmbito político elevado. Inclusive, o embaixador do Brasil em Portugal é o único, né, de carreira, né, de todos os postos. Mas eu acredito que, nossa, a postura brasileira, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de aproveitar, por exemplo, Portugal como uma entrada de investimentos brasileiros na Europa, né, eu acho que ainda é muito débil, né, essa postura brasileira que é histórica, né. Não acho que desde do século XIX a, a postura do Brasil com Portugal é muito eficiente, né? Não é nada estratégica para o que Portugal poderia oferecer ao Brasil e também, né, o Brasil a Portugal. Eu acredito muito nisso. Muito obrigado. Temos o João Jacques, colocar uma questão aqui de Portugal. João, muito boa noite. Boa noite. Eu queria falar também de um grande desafio que existe entre os Estados Unidos e a China, que é a luta pela liderança na inteligência artificial, que vai influenciar muito o futuro próximo, né? É só isso. Portanto, ambos os países, ambos os blocos estão a investir muito dinheiro na inteligência artificial e isso vai impactar em vários setores da economia, né? O que é que alguém tem a comentar também sobre isso? Bom, João, obrigado a pergunta, mas eu acho que os três grandes polos de inteligência artificial no mundo hoje seriam Estados Unidos, obviamente, que, né, é a principal economia, tem grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Apple, a própria Nvidia, né, que agora é a empresa mais valiosa do mundo, é o capital dela. A própria União Europeia, né, por conta de alemães, franceses, enfim, várias empresas de grande porte que têm atuado, e os chineses, né, eu acredito que as empresas chinesas também nesse segmento não deixam nada a desejar para ninguém. Então, sim, né, há uma corrida pelo domínio da inteligência artificial e principalmente uma inteligência artificial ligada, né, aos setores econômicos de um modo geral, né, porque a gente fala muito de inteligência artificial no sentido de telecomunicações, de informática, enfim, a gente hoje usa o chat GPT, enfim, coisas mais simples. Mas do ponto de vista, por exemplo, comercial, você pode ter uma BYD, né, uma empresa de carros chinesas competindo com a Tesla,
né, no uso de inteligência artificial para os seus carros sem motoristas, que é algo que veio para ficar já, né, que a Tesla já produzia, a BYD está entrando também muito forte nesse segmento. Ao mesmo tempo, você tem hoje que inclusive vi isso aí em loco, né, tem empresas de energia elétrica, por exemplo, em Shenzhen, que é, digamos, o Vale do Silício chinês, que usam inteligência artificial IA para smart grids. O que é smart grids? É redes de energia inteligentes em que você tem a oscilação de energia. Você não precisa de uma pessoa, por exemplo, para corrigir a rede ou para dar um comando para consertar, sei lá, cai um fio ou um cabo se desconecta. Você não precisa de uma pessoa agora analisando a rede o tempo todo para enviar alguém lá para corrigir. Então, as smart grids hoje em Shenzhen são treinadas com inteligência artificial para monitorar a rede o tempo todo e a partir, né, disso, se acontece alguma coisa na rede, elas próprias, as inteligências artificiais, cada uma operando em determinado setor ou segmento, né, do sistema como um todo, dispara os alarmes para correção, enfim, para melhoria de algo na rede, sei lá, mandar técnicos consertar cabos que caíram na rua X lá em Shenzhen, afetando tais casas, porque os medidores também estão interligados à internet de energia das casas, ou das indústrias, ou de qualquer lugar. Então, e isso, obviamente, os americanos também, agora na Califórnia, passaram a adotar, né, pilotos para competir com os chineses nesse segmento, né? E a empresa que opera isso hoje na China, de um modo disseminado, é a State Grid, né, que é uma empresa nossa aqui, César, que operava a CPFL lá em Campinas. Então é uma empresa próxima, mas eu acredito que, né, a exploração da inteligência artificial perpassa, do meu ponto de vista, obrigatoriamente por essas três regiões, né, Estados Unidos, a União Europeia, né, e a China, mas obviamente que tendo Brasil, por exemplo, algumas empresas de menor porte, Portugal, Espanha, enfim, outros países, né? Obviamente que tem aí as suas startups, unicórnios, enfim, é, empresas menores que colaboram, né, com o sistema de IA como um todo, de catching up, de P&D, enfim. Muito obrigado, Luís. Temos agora duas inscrições. Primeiro o Rui Carita e depois passarei a palavra ao Medeiros. Boa noite, Major Rui, Rui. Major Rui, depois eu posso fazer uma intervenção? Eu não Claro que estou sim. conseguindo levantar a mãozinha aqui. Sem problema, já fica já alinhado. Então, a seguir Tá ao bom, Medeiros. tá bom. Rui Carita. Ok, parabéns. A inteligência artificial vai ser o assunto mais importante dos próximos anos, a nível político, económico, social, etc., porque é o controle sobre nós próprios, não é? Nós assistimos, somos uma geração que ainda pensou, ainda pensa, e hoje, assustadoramente, vamos às nossas universidades. E eu digo, quando vamos às nossas universidades, eu venho de uma universidade em Corfurcão, onde estive com japoneses, chineses, inclusivamente, vietnamitas, etc. E as novas gerações deixaram de pensar. Tem os telemóveis, está tudo no telemóvel, mandam mensagens, não sei o quê, quer dizer, e o pensar desapareceu. Ficamos uma situação excepcionalmente interessante de ver o que é que vai evoluir, porque vamos ficar na mão da inteligência artificial. Já está programado, já está feito a nível de telecomunicações e das grandes empresas da rota da China, da seda, a rota da seda que atravessa desde os Emirados Árabes até Xangai, etc. Toda essa área, há um desenvolvimento já de material político, não é? De intervenção política, de redes políticas, inclusive de ação, que não precisam das pessoas. Os nossos sistemas sociais e políticos tornaram-se obsoletos.
inoperativos, perfeitamente inoperativos. Vimos agora a questão entre os republicanos e os democratas nos Estados Unidos, etc. Quer dizer, que não adiantaram nada, não conseguiram passar uma mensagem mínima do que é que estava a passar, o que é que estava em causa, não é? E o mundo inteiro também não. E depois, o engraçado é que, se calhar, isso já não tem interesse nenhum. É uma questão que a minha geração teve muito apetência pela democracia, por determinadas coisas, e se calhar hoje isso passou. Onde é que se vai fazer a ferrovia, onde é que se vai fazer o investimento, onde é que se vai fazer não sei o quê, mas os dados no computador e ele resolve. É muito mais rápido, muito mais económico, em vez de estarmos aqui entre vários partidos políticos e entre várias gestões e por aí fora, etc, etc. Aliás, o meu impacto mais interessante em relação ao Oriente nos últimos anos foi perceber a maneira de funcionar não democrática, melhor, no nosso entender, profundamente antidemocrática, e a funcionar muito melhor do que nós. Estou-me a pensar no Uzbequistão, por exemplo, que foi o choque maior que eu tive, quando percebi que não há assistência social, que não há assistência quer aos nascimentos, quer à terceira idade, etc., mas funciona na família integrada e é subsidiada à família para isso. Não há uma ponta de cigarro no chão, não há ninguém a fumar, se faz mal à saúde, acabou, corta. E, quer dizer, as pessoas aceitam isso, o que na Europa não é possível, não é? Estou-me a lembrar, o ano passado em Viena da Áustria, descobri que fumavam mais que é por Portugal. Ora, há toda uma maneira de ser que nós, Ocidente, com os Estados Unidos, somos capazes de estar a perder um comboio organizacional e ideológico que ficou enquilosado. É uma sensação que eu tenho, mas se calhar é uma questão de velho, não é? Aliás, foi muito traumatista, foi muito traumático agora a ida a este colóquio nos Emirados, porque eu descobri que era a pessoa mais velha que estava lá no sítio, não é? Aliás, eu acho que fui escolhido pelo elemento mais perto da data do Vasco da Gama. Acho que me escolheram a mim, não é? Navegadores, não sei mais o quê, e tal, arquitetura militar, o Ricarita para correr. Logo, não havia ninguém com a minha idade, infelizmente. Mas reparem, tudo isto são situações que nós ainda estamos a pensar e depois descobrimos que se calhar não vale a pena. Está resolvido já. E Obrigado, isso Rui. é as questões agora em relação também aos mercados financeiros, mais que os políticos. Obrigado, Rui, obrigado. Não é propriamente uma pergunta, é uma intervenção, muito obrigado. Não sei se o Luís quer dizer alguma coisa. Não, Rui. Muito bem. Então passamos já ao Medeiros. Não sei se o Medeiros tem alguma questão. Muito boa noite. Boa noite a todos. Vai mais na linha da intervenção. Eu queria agradecer ao professor, foi muito didático, pleno no que colocou, mas receoso de estar fugindo à questão econômica. Eu acho que nós não podemos associar a questão militar. Enquanto a sociedade ocidental ela está difusa em discutir determinadas questões, me parece que o chinês ele está bastante focado no que ele quer lá na frente. O único país hoje, eu ouvi o senhor falar do 7-1, ouvimos falar do Porto do Peru, ouvimos falar da busca pela matéria-prima, e o único país hoje com condições de projeção de poder no mar é o americano com 11 porta-aviões. O chinês, em 2008, ele compra um porta-aviões russo-ucraniano. Em 2012, esse navio já estava navegando. Em 2022, eles já estão com o terceiro porta-aviões, esse operando já com catapultas magnéticas. São navios bastante aquém do que é possível através dos 11 americanos, mas navegar com porta-aviões, poucas marinhas no mundo fazem isso.
eles de 2008 a 2022, eles catapultam essa possibilidade de fazê-lo, o que dará lá na frente sustentabilidade nessa capacidade de projetar poder igualmente americano. Então, é plantar um porto aqui, buscar uma jazida ali, isso precisa ter proteção. Igualmente a nova Rota da Seda e por aí vai. Então, quando a gente fica aqui, o chinês ele está aqui, está ali, ele está aqui, está ali, pensando em tudo, da questão econômica, a social, a política, a militar. Essa daí é que vai dar respaldo a tudo que ele pensa daí para frente. Muito obrigado, professor. É essa questão que eu queria colocar. Muito obrigado, Raimundo, muito obrigado. Não sei se o Luís quer dizer alguma coisa. Gostaria de fazer só um comentário em Claro. relação ao Medeiros, agradeço aí, mas eu acho que a história já mostra isso, né, Medeiros? Não sei se talvez tua formação militar, mas desde os britânicos com a Marinha Britânica, depois os americanos, após 45 com a Marinha Americana, enfim, todas elas serviram aos interesses econômicos em uma certa parte, né, do seu objetivo. E os chineses acho que não fogem à regra, né? Conforme você bem disse aí, de 2008 para cá já estão no terceiro porta-aviões e com certeza, né, os gastos militares deles hoje está em torno aí de 300 bi, né? O segundo maior gasto em defesa, né, em termos de mundo, né? Os Estados Unidos com 800 bi e tanto, e eles já estão em 300, né? E vão com certeza aumentar cada vez mais. Então, eles têm esse pensamento, sim, né? De proteger, por exemplo, marinha mercante, proteger, por exemplo, no Mar do Sul da China, que tem questões ali territoriais com o Japão e outros países. Então, eles investem muito, né? Nos mares também. Bem lembrado, bem lembrado. Tá, muito obrigado. Bom, estamos a chegar ao fim. João Amaral passava a palavra Tá bom. e estão fechadas as inscrições. Muito obrigado a todos. João? Agradeço aí, General Rui Moura, e parabenizar o professor Luiz Fernando. E é o seguinte, eu acho que essa relação China-Estados Unidos e entre outros países tem várias vertentes aí de análise nessas relações. Quero crer que acho que fica com um olhar bastante atento sobre as questões de exportações e importações, mas tem uma outra questão também bastante interessante que às vezes passa ao largo, que é a estratégia de investimentos que a China faz, né? E isso cada vez mais está presente, ou seja, dá para olhar. Eu vou lembrar aqui uma das primeiras vezes, quando eu estive no Centro Tecnológico da Aeronáutica, e eu constatei lá que tinha um acordo Brasil-China na área de construção, na área aeroespacial, na construção de satélites. A China avançou e a nossa questão aeroespacial está muito aquém. Um outro momento aí é que a China, a EDP, né, a empresa de distribuição portuguesa, de energia portuguesa, tem investimentos aqui e domina a questão da energia elétrica do litoral norte paulista. Tem outros, mas estou falando do litoral norte paulista, de Guarulhos para baixo. Bom, e aí vamos lembrar que a Trigorges, ela entra no capital da EDP Portugal. E na medida que ela é acionária da EDP Portugal, ela também tem participação na EDP Bandeirantes aqui, que é uma coisa que chama atenção. Um outro aspecto que chama atenção é a questão de que, na medida em que Portugal, a EDP, tem uma boa tecnologia na área de energia eólica, no governo Trump, né, isso circulou nos jornais portugueses, o chamamento de Trump para conversar com o governo português, porque tinha presença chinesa nesse trabalho. Um outro aspecto aí é a questão da TAP, né? A TAP foi negociada com a Azul brasileira, com Nilima. Só que eu não sei se circulou em Portugal ou não, mas alguns meses depois que a empresa Azul comprou parte da TAP, né, que ainda até hoje é uma grande discussão, aqui no Brasil surgiu uma notícia muito pequena, de maneira que não se apresentou muito grande, mas aí saiu noticiado a compra de parte da Azul por empresa de aviação chinesa da Azul. Portanto, tem a presença da Azul, tem presença chinesa na TAP.
E aí, hoje, nós estamos, claro, assistindo. Então, existe aí, estamos assistindo, claro, a presença chinesa cada vez maior no Brasil, né? Até na área da construção civil, do comércio, até do futebol também. Então, nós temos aí, além dessa questão exportação e importação, Luiz Fernando, tem essa questão da uma estratégia que é uma utilização de um bypass, e aí passa a ter a presença numa determinada ação, num determinado nicho de mercado e em determinados países. Então, também existe uma estratégia negocial aí, né? Então, como é que você vê essa questão dessa estratégia negocial? Agradecido aí pela oportunidade de participar. Muito obrigado, João. Luís? Eu que agradeço, João, pelas observações, pela intervenção. Eu acho que essa estratégia, quando você olha mais a fundo, eu até tratei um pouco disso na minha tese de doutorado, de avanço chinês em setores, investindo, fazendo fusões e aquisições, participando de capital acionário, é algo que vem a partir de 2008, 2009, né? Então, os chineses, após a crise financeira, eles vão, digamos, colocar agora o capital chinês, né, para circular no mundo, né? E circular no mundo, né, de uma forma a comprar companhias, a participar de capital social e, principalmente na Europa, mas também na América Latina, serão os alvos, né, dessa intervenção chinesa. Então, quando você dá esses exemplos, por exemplo, de que a Azul, né, faz uma série de negociações com a TAP e ao mesmo tempo os chineses entram. Quando você olha, por exemplo, o setor elétrico brasileiro, né, a participação chinesa, né, uma coisa até gozada, Furnas, por exemplo, né, privatizaram Furnas para uma empresa estatal chinesa, né, que comprou. Então, quando você olha essa estratégia chinesa de diversificação, é uma estratégia ampla. Lembrando que nós temos a Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, que nada mais é do que você criar toda uma infraestrutura logística para que os chineses consigam vender os seus produtos mais baratos em vários lugares e, ao mesmo tempo, ter acesso privilegiado a matérias-primas. E eles conseguirem transportar rumo à China, tudo isso é um custo mais baixo, com transportadoras e logística chinesa. E isso reflete, tendo como pano de fundo, né, a estratégia chinesa que o Xi Jinping define como China Dream. O que é o China Dream? É você colocar a China até 2049, ou seja, 2049, 100 anos da Revolução Chinesa, que foi em 1949, né? Quando completar 100 anos da Revolução Chinesa, o sonho chinês é fazer com que a sociedade chinesa seja uma sociedade de renda média. O que significa isso do ponto de vista prático? Que o PIB per capita da China hoje está o quê? Em 11, 12 mil dólares. A China com uma renda média é uma China com um PIB per capita da Itália, 30 mil dólares, né? Você imagine a quantidade de riqueza que você vai ter que gerar, né, para fazer com que 1,4 bilhão de pessoas saia de 12 mil dólares a renda per capita para 30 mil. E, obviamente, que você não vai gerar essa quantidade de riqueza absurda e a tendência é que eles consigam isso, porque eles planejam, né, os planos quinquenais servem para planejar para onde a China vai, e para eles fazerem tudo isso, eles têm que ter uma estratégia não somente de vender no exterior, mas também investir, né, e o capital chinês render dividendos no exterior, que a China consiga acessar, né, mercados, acesso a matérias-primas, enfim, explorar serviços do mundo inteiro, né? Então, digamos que essa é a estratégia, né? E, ao mesmo tempo, esse China Dream é uma coisa interessante, como os chineses têm uma visão de passado e futuro muito interessante, né? Eles falam do China Dream, colocando isso para 2049, dizendo que é uma comemoração aos 100 anos da Revolução Chinesa, né, da vitoriosa Revolução Chinesa, segundo eles, mas, ao mesmo tempo, serve de exemplo 200 anos após o início do século de humilhações que a China passou, a partir das guerras do Ópio em 1848.
Então, digamos que a China ela está voltando a ser quem ela era, segundo Xi Jinping, no livro chamado China Dream e nos escritos dele. Então, essa é a estratégia. Os chineses não querem só mais vender para o mundo, eles querem agora investir também. E os países centrais, os países que, digamos, se tornaram centrais na economia, na política e nos aspectos estratégicos internacionais, são aqueles países detentores de capital. Então, exportar capital chinês para o mundo, faz parte dessa estratégia. E é por isso que eles avançam. Então, do meu ponto de vista, é uma observação muito bem colocada, viu, João? Eu agradeço ter levantado isso. É a sino-dependência, né? Exato. China Trap, segundo muitos. Agradecido. Muito obrigado. Tenho só aqui uma intervenção do Guerra, que peço imensa desculpa não ter visto anteriormente, diz que não tem mãozinha e coloca aqui assim a questão relativamente ao seguinte. Fala no tungstênio ser em Portugal um minério estratégico e outra questão que é a imposição de barreiras ou retiradas de subsídios até o final do ano em carros elétricos. Não sei se o Luís quer responder. Acho que é mais ou menos o que a gente já tinha comentado antes, né? Da especialização brasileira e portuguesa em recursos minerais e commodities de modo geral, né? Então, vai mais ou menos na linha do que a gente tinha conversado, né? Sim, o tungstênio, nós até costumamos utilizar mais a palavra wolfrâmio. O wolfrâmio em Portugal foi muito explorado durante um período do século XX. Suponho eu que hoje em dia grande parte das nossas minas de wolfrâmio estão paradas, não, digamos assim, não compensa economicamente estar a fazer exploração, não é dizer que não existem, elas existem. Mas mais do que o wolfrâmio, o lítio, descobriram-se jazidas de lítio, há muito lítio em Portugal, é algo que tem ocorrido com um investimento estrangeiro também no aproveitamento desse próprio lítio. Relativamente aos subsídios, relativamente a carros elétricos, pelo menos em Portugal, eu não tenho a informação mais atualizada, mas é algo que tem sido muito discutido em toda a Europa. Continua a haver alguma subsidiação e motivação para quer para frotas empresariais, quer também para frotas privadas ou as viaturas privadas. Tem havido algum incentivo em Portugal na aquisição de frota elétrica e tem-se verificado a colocação de uma rede de carregamento bastante interessante já. Eu próprio já há 3 anos tenho um carro 100% elétrico e utilizo esse carro 100% elétrico relativamente sem qualquer tipo de problema em Portugal. Eu não sei se o Luís queria dizer alguma coisa relativamente a esta matéria também. Não, acho que vai muito na linha, né, do que a gente colocou na apresentação em relação a, por exemplo, investimentos chineses no setor de transportes, né, e é justamente nos setores inovadores de carros híbridos, carros elétricos, principalmente a BYD, que é uma empresa que está atuando agora muito forte, né, nesse setor, então tem feito carros muito interessantes, eficientes, né, e eu acredito que é, na Europa, né, mais do que nunca, e no Brasil a gente tem sentido isso, né? Muito obrigado, Luís. Passaria então a palavra ao César. Já agora, eu não tenho ainda a confirmação da próxima tertúlia, portanto vou deixar aqui assim em suspenso a próxima tertúlia, quer em data quer em tema. Estou em conversações com 2 pessoas, mas têm alguma dificuldade no dia e queria ver se não falhava mesmo. Portanto, estejam atentos aos convites, faremos a divulgação atempadamente, mas não consigo informar hoje o tema e a pessoa que vai fazer. Mas, garantidamente, qualquer das pessoas que eu ando atrás é muito interessante. César.
É bom que não saibam quando será a próxima, porque aí eles são obrigados a se inscrever no canal ou até no Instagram para ter essa divulgação antecipada. Se bem que eu sei que o Secomando também faz uma difusão incrível pelas redes sociais, a gente conta com isso. Depois eu vou passar a palavra para o Secomando, porque afinal de contas o aniversário da semana merece ter uma voz aí, mas só quero fazer 2 comentários. Primeiro, que hoje as maiores jazidas de tungstênio ficam na Península Coreana, né? Então, na Coreia do Sul e na Coreia do Norte já foi motivo até de litígio isso aí, e do ladinho da China, então eu consigo imaginar que haja algum interesse por ali também. Segundo lugar, com relação a políticas aeroespaciais, né? Na Universidade Católica de Santos, onde a gente trabalha, eu e o Luiz, a gente tem um professor, um docente, o professor Olavo Bittencourt, a quem já convidei aqui, cuja mãe deu uma palestra aqui, a Vera Bittencourt, há um tempo atrás, que é, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais entende de política aeroespacial na América Latina, né? E ele é responsável, inclusive, por uns building blocks que foram feitos com a comunidade europeia para definir a questão de gestão de detritos espaciais. Então a gente está muito na frente disso, pelo menos do ponto de vista acadêmico, né? E em função disso, eu tenho na terça-feira agora uma reunião com representantes da China que estão interessados numa aproximação com a Universidade Católica de Santos para entender um pouco como participar do desenvolvimento de práticas de políticas de gestão aeroespacial, ou seja, eles estão atacando em todos os lados, né? O que me faz colocar uma última pergunta para o Luiz. Podia fazer lá no corredor da universidade, mas eu vou fazer aqui. Volto ao 7-1, que o Amoedo ficou até meio contrariado, eu também fiquei um pouquinho pelo 7-1, acho que é menos, mas tudo bem. O fato dessa negligência americana ter propiciado um enfado brasileiro e falar assim, bom, então quer saber uma coisa? Vamos abrir as portas aqui para outro parceiro, porque o parceiro prioritário a quem apostamos há 100 anos não está dando resposta. É um bom caminho, na tua opinião? Não fique no muro. E depois eu já passo para o Secomante. Eu acho que é um bom caminho porque, tradicionalmente, os países seguem a rota do dinheiro, né? Nós mudamos a nossa rota da Grã-Bretanha para os Estados Unidos na virada do 19 para o 20, porque os Estados Unidos se tornou o principal parceiro e o Barão de Rio Branco foi muito esperto nesse sentido. E quando você olha qualquer analista hoje escrevendo, os analistas de peso, né? Todos eles dizem que o futuro já chegando para o presente é a Ásia, né? E se você pegar, por exemplo, a economia americana em 1945 representava algo em torno de 75% do PIB mundial, né? Hoje a gente sabe, né, o tamanho da economia americana frente ao mundo, então não há escapatória mais, né? E o Brasil, eu acredito que ele é muito grande para se alinhar a um determinado país específico. A nossa relação com a China é muito mais pragmática, né, do que de alinhamento, né? E eu acho que é o seu grande erro quando a gente pensa nos Estados Unidos, né, de se alinhar a algo que muitas vezes não traz o retorno, e os chineses estão trazendo, né? Então, sim, César, eu apostaria, né, que o caminho é a China e que, né, esse posicionamento em relação aos Estados Unidos histórico brasileiro está chegando talvez ao fim. Muito bom. Obrigado, Luiz, pela tua participação, por ter aceitado. Nada. Secomande, fala um pouquinho aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, obrigado, viu, Luciano? Uma palestra maravilhosa, muito bacana mesmo, relacionada com o nosso futuro, com o futuro não só nosso, como de toda a América do Sul, né? E uma pena que eu não conheci pessoalmente, né? Eu passei 25 anos na Católica, mas já passei da idade, né? Mas foi um prazer enorme conhecê-lo aí virtualmente. Queria agradecer também aos amigos, né, que nos acompanham sempre aí. Vários amigos aqui meus, do César, né? Do Brasil, a gente conhece todos eles, e de Portugal aí, do general Rui Moura, né? E vamos levando. Muito obrigado mesmo. Eu Pode agradeço. encerrar. Muitos parabéns, Luís. Muito obrigado por nos ter trazido este tema tão interessante. Muito obrigado. Agradeço o Rui, César, demais convidados, enfim, peço desculpas aí por, né, alguma coisa talvez que eu não tenha falado ou passado. Meus contatos estão aí com o César também e estaremos juntos com certeza numa próxima. Muito obrigado. Gente, bom fim de semana a todos aí. Até logo. Bom descanso. Igualmente, bom fim de Boa noite semana. a todos.